nossa apatia aqui. Mas esses eventos completamente fracassados, né, que são recorrentes em qualquer gestão, né, saibam disso, na minha também houve coisas assim, mas uma vez a gente estava muito agoniada, né, porque tinha pouquíssima gente e o professor Comparato, né, estava na sala, a gente com aquela cara de tristeza, né, aí ele virou e falou assim, é assim mesmo, e aos pouquinhos a gente vai conseguir fazer de tudo isso aqui um grande movimento de massas pelo país. Então, assim, depois dessa frase eu falei, bom, mesmo que a gente fracasse em um outro evento, estamos no caminho certo, entendeu? Então, daqui a pouquinho vocês vão ter eventos com muita gente, eventos com menos gente, né? Mas é assim mesmo, entendeu? Ai, muito bom. Ai, perdão. Mas que é uma agonia para a gente. É uma agonia pra gente. Uma vez, Marcelo, olha só, eu fiquei de organizar como que chama? Congresso Interno de Ensino, né? Que ia debater toda a reforma do ensino e tal. E assim, num dia de uma palestra maravilhosa, quando chegam os palestrantes, que era o professor Eros Grau, e mais um, tinha uma pessoa na sala dos estudantes, que era eu, o organizador do evento. Aí ele olhou assim, com aquela cara de decepção plena, né? Aí foram chegando 2, 3 amigos, 4, 5, assim, no máximo 10 que foram lá por, enfim, piedade da minha pessoa. O professor Eros também sentou, falou, muito bem, essa é a mais seleta audiência que eu já tive. E aí começou uma maravilhosa palestra, entendeu? Então, todos já passamos por coisas assim. E aí, como o Marcelo colocou, né? Quando você emplacava o Luiz Carlos Prestes, Brizola, Lula, era aquela maravilha, né? A sala inteira pululando. Agora, Taviane, eu vou dizer uma coisa. Eu, não faz muito tempo, acho que faz, sei lá, uns 3, 4 anos, eu fui a Brasília falar na comissão da Câmara dos Deputados, comissão de análise do CPP, Código de Processo Penal. Para você ter uma ideia, não tinha quórum para instalar a sessão. Então, aí o Paulinho Teixeira, que tinha me chamado, ele foi lá, sentou, chamou não sei o quê e tal. Ó, eu tenho que sair, mas eu vou instalar a sessão, não sei o quê, tal, tal. Assistindo, deputados, 0. Nenhum. Aí os caras chamaram um assessor ou outro para ficar vendo lá. Quando a gente começa aquilo, foi um desânimo total, né? Falei, vamos falar para quem aqui, né? Aí depois eu falei assim, se não tiver ninguém, não tem problema, você fala para a Câmara, você vai ficar gravado e tal. Mas não é fácil, porque tinha outras coisas no Congresso mais importantes do que isso, tanto é que esse código não saiu, né? Ficou rolando, enfim. Não, e hoje, toda essa tecnologia aqui que a gente está vendo é muito legal, porque você pode fazer o evento e ele fica disponível aí por muito tempo, entendeu? Então é um ganho mesmo de memória, de penetração, né? Muito legal. Bom, gente, a gente já vai começar, tá? Boa noite, obrigado, professora Taviane, professor Marcelo Semer, obrigado, Cecília, também, pela presença. Bom, começar as apresentações, eu sou o João Goulart, sou da turma 190, Jaque. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Jaque, eu sou da turma 93, também calor da pandemia. E, enfim, a gente queria primeiro dar boas-vindas a todos vocês, todos os calouros. Vocês sabem que a gente está muito feliz por vocês estarem aqui, por a gente poder ter esses espaços de debate com vocês, mesmo nessa loucura que é a Serec e a AD, né? E, bom, eu e o Jango hoje estamos em nome do 11 de agosto, que é a representação política de vocês aqui na faculdade, o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E atualmente a gente está como a gestão travessia, né? A gestão travessia está no poder do 11. E, bom, no 11 a gente trabalha em setoriais, né? E o Jango vai explicar um pouco melhor qual é o nosso setorial. Gente, a gente está no setorial de cultura. Nós fomos responsáveis em resgatar toda a história do 11 de agosto,
desde 1903, que foi a fundação do centro acadêmico, até hoje. A gente faz o possível para conseguir resgatar a história do 11 de agosto, por mais dificuldades que nós tenhamos. O setorial do 11 de agosto foi responsável pela renomeação do auditório, que foi colocado para o professor Rubino de Oliveira, que foi um dos primeiros professores negros da São Francisco. E o setorial também foi responsável pelo documentário da Peruada, que é um protesto é um ato político da nossa universidade, como muitas pessoas já devem ter ouvido dizer por aí. É um carnaval fora de época, sempre na segunda semana de outubro, da qual a gente sempre buscava trazer sempre algum assunto de cunho político na Peruada. Nós também éramos divididos em blocos, tinha o bloco do DJ, que é o Departamento Jurídico do 11 de agosto, tinha o bloco da Casa dos Estudantes também, enfim. E é isso. E bom, no setorial a gente trabalhou. Então, hoje, né, a gente teve o vídeo do Luiz Carlos Prestes e a gente pôde resgatar ele por meio do desembargador Marcelo Semer, que é ex-presidente do 11 de agosto, e nos concedeu essa fita para a gente ter todo um processo de restauro, legenda e conseguir disponibilizar para vocês. Enfim, o setorial está tendo esse trabalho, então, né, de ir atrás da história do 11 como um todo, e a gente trouxe esse documentário por enxergar uma série de motivos, né, para a gente discutir a Constituinte no momento. E também lembrar que o professor Marcelo Semer, ele foi presidente do 11 de agosto. Professor, me corrija se eu estiver errado, por favor. Em 1987, portanto, um ano antes da promulgação da nova Constituinte, que foi no dia 5 de outubro de 1988. Pode falar. Então, hoje também, como convidado, a gente tem o professor Alessandro Ottaviani, que é professor na São Fran e foi diretor do 11 de agosto em 1995. A gente tem a Cecília Barreto, que ela é doutoranda na São Fran também, em Direito Constitucional, e o professor Marcelo Semer, que é desembargador e juiz há mais de 30 anos, foi ex-presidente da Associação dos Juízes pela Democracia e, como foi dito anteriormente, presidente do 11 de agosto em 1987. Eu sou o decano, portanto, né? Sou mais antigo. Ainda não vacinado, deixar claro isso, que apesar da longevidade, ainda não cheguei na turma dos vacinados. Bom, a gente queria agradecer muito a presença. A gente aqui está num espaço seja como ex-presidente, seja como professor, seja pela atuação nos grupos, que a professora Cecília coordena o GPE e o DDD, a gente está num espaço muito de contato estudantil, e, querendo ou não, a palestra do Prestes diz muito também sobre o papel dos estudantes nessa resistência, o papel dos estudantes na construção do poder, na construção de um poder popular. E é a partir disso que a gente queria iniciar um debate, então podem ficar à vontade para as falas. Quer que eu comece? Por gentileza, professor. Então tá bom. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos. Eu não sei quem já estava aí quando a gente começou a falar. Jaqueline Jango, obrigado pelo convite, em nome do 11. Otaviane e Cecília, obrigado pela companhia aqui também. Eu vou falar e a gente logo vai ouvir. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o 11 por esse restauro, né? Deixa eu explicar um pouquinho como é que foi isso. Quando eu estava saindo da gestão,
eu tive nessa coisa na cabeça de que eu queria guardar algumas coisas para minha memória pessoal. Então, eu fui tirando um monte de xerox do que tinha lá, né? Ajudado aí pelo Toninho Passarinho, que faleceu acho que semana passada, né? Um funcionário que ficou, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas ficou mais de 30 anos no 11, era o nosso coração lá, o nosso pulmão, sem ele a gente não fazia nada, né? Então eu tirei xerox de muita coisa do qual a gente tinha participado, enfim, e de alguma forma, que eu já não lembro qual, porque faz bastante tempo, fiz a cópia dos eventos que a gente tinha filmado. Naquela época era filmadora muito simplória, a fita era em VHS, né, aquele negócio grande e tal. E eu não sei, eu tive um insight na cabeça que eu via como é que tá, como é que era lá. O 11 era um armário com um monte de coisa lá. A gente, de fato, não chegou a fazer uma recuperação, e eu falei, isso aqui vai se perder tudo, eu pelo menos vou guardar para minha memória. Passou muito tempo depois disso, eu estou mudando de casa em casa, vejo essas fitas, eu falo, putz, não existe mais nada para ver essas fitas, né? Aí tinha aqueles fulano que botava uma coisinha na banca, né? Gravo fica cassete para DVD, não sei o que, lá, tal. Então aí escolhi uma pessoa, mandei e gravei várias fitas, né? Infelizmente, eu não sei se não foi gravado ou se perdeu em algum momento, essa noite com o Prestes, ela durou umas 3 horas, né? Ele falou de fato isso que a gente viu, e aí começou as perguntas, e foi um coalhado de perguntas, e ele não parava de responder, ficou o tempo todo de pé, e até fui conferir agora para ver, ele tinha nesse dia aí 89 anos, mas um vigor que era uma coisa assim inacreditável. A mulher dele, a Maria, né, do meu lado, ela falava, mas ele não vai aguentar isso aqui. Tal. Eu falei, o senhor não quer parar? Eu falei, não quis parar, não teve cafezinho, água, não teve nada. Botava política na frente dele, e ele simplesmente tinha uma fascinação. Então, assim, para mim foi muito legal poder ver isso de novo, porque eu tinha em casa, mas eu botava, o som era tão ruim que eu falava, não consigo ouvir, não consigo escutar tal. E aí deu, não só deu para escutar, como deu para ler, né? A legenda diz que foi trabalhoso, mas foi bem legal. Como é que surgiu essa ideia, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, acho que era algum encontro de lideranças estudantis para programar o ENED, né? Tem vários encontros só dos dirigentes de entidade para programar o ENED. E aí um dos nossos diretores teve essa ideia, né? Ele falou assim, porque já que vai estar no Rio de Janeiro, vamos convidar o Luiz Carlos Prestes aqui. Acho que quando a gente já estava lá, ele teve essa ideia. Eu falei, vamos lá, tal, mas você sabe aonde que ele mora? Eu falei, não, eu tenho endereço, ele mora não sei aonde, tal. Então a gente foi até o imóvel, obviamente ele não estava lá, aí deixamos uma carta, tal, não sei o quê, tínhamos vontade, muito, tal. E coloquei lá o telefone do o telefone da minha casa, dá uma semana depois, toco o telefone, é Luiz Carlos Prestes falando, eu estava tremendo assim nas mãos, de ouvi-lo, né? E ele falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Ele falou, olha, desde o golpe eu nunca mais botei o pé na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Estou muito contente com esse convite, não sei o que, tal. E aí foi, vocês ouviram aí, né? Uma lucidez impressionante, né? Muita coisa atual que ele falou, coisas que vão dizer respeito àquele momento, e coisas que dizem respeito até ao momento atual. Eu só queria fazer uma brechinha aqui, que depois de ter convidado o Luiz Carlos Prestes, a gente achava que queria dominar o mundo, né? Agora conseguimos tudo, e a gente teve uma conversa com eu não lembro mais quem era que me falou isso, que me deu uma dica, e eu falei, pô, vou atrás disso. Era para convidar o Fidel Castro, né? Então, olha que a gente trabalhou com isso, a gente foi a Brasília, fui ter uma conversa, essa pessoa, ela me fez uma ponte com o Rubens Recupero, que trabalhava na época no temível 4º andar do Palácio do Planalto, ou seja, na cozinha
do poder. Eu não sei se era assessor, ainda não era ministro, acho que era assessor de relações internacionais, alguma coisa assim. E eu fui lá falar com ele, falei, olha, nós queremos convidar, se por acaso o Fidel vier ao Brasil, porque já estava assim indício de que ele viria, etc. e tal, nós gostaríamos de convidá-lo para vir a São Francisco e tal. E ele falou longamente sobre aproximação dos governos, falou que isso já vai acontecer, mas que a diplomacia tem um tempo. Tal. Eu falei, bom, se vocês querem convidá-lo, eu acho que é melhor ir para falar com a Embaixada de Cuba. Então fomos lá para o Hotel Nacional e fizemos uma cartinha lá e entregamos. E até mandei para vocês a resposta deles, né, do embaixador de Cuba, dizendo, olha, isso aqui foi passado ao comandante Fidel Castro, que será analisado. Infelizmente, não foi possível trazer, mas a gente se esforçou para trazer o Fidel aí. Eu queria falar um pouquinho sobre o que o Prestes falou aí, né, porque foi importante, né? Ele fala coisas que são extremamente atuais para nós agora, né? Por exemplo, ele está falando da remoção do entulho autoritário, que era uma discussão premente naquele momento, né? Quer dizer, o que é que a gente vai fazer depois que os militares saíram, ou mais ou menos saíram do poder? Agora o poder é civil. Bom, vamos arrancar fora aquelas legislações que eles fizeram, né? Ele ficou muito famoso esse nome, entulho autoritário. O Prestes ele fala em legislação fascista, né? Tem que ter legislação fascista. E a primeira que ele dá o exemplo é a Lei de Segurança Nacional, que está em pauta hoje, né? Hoje foi aprovada a urgência para um novo projeto de Lei de Segurança Nacional. Eu fui convidado para falar na sexta-feira, numa comissão da Câmara, sobre isso. Eu achei inacreditável essa coincidência, ou seja, passados mais de 30 anos, nós ainda estamos com a Lei de Segurança Nacional vigente. E não só vigente, ela está sendo vigente extremamente aplicada, banalizada, eu diria, vulgarizada para ser aplicada a cada momento. Acho que isso é uma coisa importante. Em 1986, foi feito o primeiro projeto para revogar a Lei de Segurança Nacional, né? E foi feito pelo Nilo Batista, Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes, René Ariel Dotti, ou seja, a nata da advocacia brasileira, né? O Fernando Lira era o ministro da Justiça, entregou lá tal, e nunca mais se discutiu. Em 2002 fizeram outro projeto e nada também se fez. Vamos ver se agora isso sai. Mas o que o Prestes tinha na cabeça é o seguinte: enquanto a gente não se despir desses vínculos militares, a gente não consegue ser uma democracia, no qual ele estava coberto de razão. Ele toca muito nessa questão da questão militar, né? Isso é importante para ele, porque ele foi um militar, né? Ele está falando da condição de quem foi um militar. Ele fala, o militar tem que ser uma carreira cheia de hierarquia, disciplina e só, sem essa interferência política. Mas a verdade é que, mesmo quando a gente achou que os militares pararam de mandar na gente nunca chegou a mandar nos militares. Sempre foi uma coisa meio à parte, né? Quando veio o governo Fernando Henrique, conseguiu-se fazer um Ministério da Defesa criou-se o Ministério da Defesa para nomear um civil. E a argumentação era, olha, tem um exército, marinha, aeronáutica, tem que ter alguém que está acima dos 13, não sei o que tal. Mas essas nomeações foram feitas sempre com a concordância dos militares. Nada foi feito à revelia deles. E o que ele fala olha, o país está quebrado, está em moratória e nós estamos gastando armamento como se fosse uma guerra. A gente repete isso exatamente hoje em dia, né? Ou seja, todos os outros lugares ficam no buraco, mas os militares continuam com orçamento, etc. etc. Até a questão de privilégios, etc. Ou seja, essa questão, essa tutela, a gente não conseguiu superar ela ainda. Agora estamos sentindo mais forte, né? Porque o governo está lotado de militar. Tem mais militar no governo agora do que tinha na época da ditadura. Então, assim, é uma coisa que a gente jogou para debaixo do tapete, não resolveu isso. E quando você não resolve as coisas, você fica lá, elas não somem, né? Ele faz uma referência à falta de julgamento dos militares, que de lá para cá a coisa ficou absurda, ou seja, a América Latina inteira fez isso, nós não fizemos, né? E acho interessante isso, porque aí já não é só uma questão dos poderes políticos, né? Mas também do judiciário, né? O judiciário, nesse ponto,
ele é um componente importante aí da questão. Há um brasilianista, o Antony Pereira, que esposa a seguinte tese, ele estuda isso, né? E ele fala, ele é da Inglaterra, né, de Londres, King's College, e ele fala o seguinte: o Brasil não fez isso porque a repressão aqui, a ditadura aqui, foi judicializada. Então, muitos presos, etc., tiveram processos, e os processos foram julgados. O caso da Dilma é um deles, né? Houve inquérito, houve processo, houve julgamento, e, portanto, de uma certa forma, embora isso não aconteça em todos os casos, há muitos casos onde a questão foi subterrânea, né, desaparecidos, mortos e tal, mas o judiciário participou, de certa medida, deu aval para essa repressão, etc. E tal. Portanto, é mais difícil que a gente possa fazer a revisão. Eu acho que no judiciário, nesse ponto, o problema maior está no judiciário. Ele fala uma coisa que, para mim, eu lembro muito dessa época, e olhando para trás, eu acho que isso explica muito a nossa política, né? Que foi a gente perdeu a eleição direta com a emenda Dante Oliveira, né? E como ele falou, e assim, muito rapidamente o pessoal já aderiu bom, não conseguiu, então vamos lá no Código Eleitoral e não sei o que, etc. Mas foi um movimento de massas, foi um movimento que reuniu muita gente, foi um movimento veja, nós estamos ainda na época da ditadura, né? 84, a votação das diretas foi em estado de sítio, praticamente, né? Brasília ficou totalmente fechada, não foi possível transmitir pela televisão, nem por telefone. Os parlamentares ficaram sem interurbanos para fazer isso. Nós estamos em 1984, né? E 2 deputados foram presos na véspera, um monte de medidas, ou seja, era um estado de sítio localizado lá em Brasília para a votação. Como é que a gente assistiu o negócio das diretas, né? Foi muito interessante. Só agora eu estava escrevendo um livro sobre o judiciário e me deparei com isso, com um livro do Paulo Marcum, que fala sobre a época das diretas. Eu lembro, estava lá presente na Praça da Sé e tinha um enorme placar, né? Não tinha telão, porque não tinha imagem nenhuma, era proibido, e nesse placar alguém colocava sim e não a cada voto de deputado. Mas aí eu fui estudar, falei, puxa, mas se estava proibido o interurbano, como é que eles conseguiram fazer isso, né? Aí conseguiram eu esqueci até o nome do deputado agora, acho que alguém ligado ao Zé Dirceu, entrou em contato lá com o pessoal de Brasília e o cara foi testando. E num saguão, perto da votação, ele achou um telefone que fazia interurbano. Ele pegou esse telefone e ficou 8 horas numa ligação. E ele falava, fulano votou sim, sim, fulano votou não. Em 1984, foi assim que nós assistimos a votação das diretas, porque o governo simplesmente fechou todo o canal de comunicação. Só que rapidamente, mas muito rapidamente, o pessoal acabou aderindo ao colégio eleitoral. Olha, a gente tem que ir lá. Na época, a gente discutia toda mesa de bar no final da noite, a gente estava discutindo lá, vamos para o colégio eleitoral ou não vamos para o colégio eleitoral, como se a gente fosse capaz de decidir isso. E naquela época era assim, nós vamos porque é preciso para derrotar o Maluf, senão vai derrotar o Maluf e tal. Mas a impressão que a gente teve ao passar dos tempos é que essa costura, digamos assim, já estava sendo feita enquanto a coisa das massas se faziam para dar cacife, mas a costura com os dissidentes da ditadura já estavam sendo feitas. E os dissidentes da ditadura é um partido que se chamava Partido da Frente Liberal, né? E aí veio para esse... Na verdade, acabou não passando, não entrou no partido, entrou no PMDB, porque a lei exigia, a lei tinha vinculação eleitoral, ou seja, os 2 candidatos tinham que ser do mesmo partido. E nenhum dos 2 era. O Tancredo era de um partido chamado PP, na época, que era chamado de oposição confiável, digamos assim. E o José Sarney era do PFL. Os 2 entraram no PMDB, e foi. O José Sarney havia sido presidente do PDS, que era a sucessão da Arena,
Eu nem sei mais onde é que eles estão agora, já mudaram tanto que eu já não sei. Mas na época da ditadura tinha 2 partidos, Arena e PMDB. Quando, em 79, né, vem a anistia e abre a possibilidade de criar novos partidos, até porque a ditadura estava perdendo, o PMDB ia tomar o poder se continuasse, então eles brecaram e abriram. A abertura era também uma questão de sobrevivência. O Sarney era o presidente do PDS, ou seja, o partido que dava suporte à ditadura, e acabou se transformando no primeiro presidente civil. Ou seja, foi esse melê que a gente fez. E eu acho que, a meu ver, que essa conciliação pelo alto, que o Luiz Carlos Prestes chamou da traição da burguesia, eu acho que ela marca tudo que veio depois, ela moldou tudo que veio depois, que a partir desse encontro não dava mais para você falar: você apoia a ditadura, eu não apoiei. Todos os acordos foram feitos, todos os partidos que vieram depois, inclusive o PT, fizeram acordos com aqueles que apoiaram a ditadura. Então ficou um melê, você já não tinha mais a questão da democracia e da ditadura como um divisor de águas. Começou aí, e todos os acordos aí vieram até se fazer esse presidencialismo de coalizão, que na verdade é uma espécie de um presidencialismo de golpe, né? Ou seja, se quem está lá não está bom, tira, bota outra pessoa. Acho que a gente perdeu muito nesse momento porque as pessoas não quiseram arriscar o movimento de massas. Não quiseram, exatamente para aquilo que o Prestes falou, porque eles não queriam que as massas na rua derrubassem o poder. Porque se as massas derrubam o poder, é outro poder que vai assumir, e não os mesmos da mesma forma. Outra coisa que ele fala, e a última que eu vou falar aqui, é a questão da Constituinte. Nesse dia que nós estamos, eu não lembro o mês que isso foi realizado, mas foi em 87, a Constituinte começa em 87 e vai terminar em 88, né? Ela vai ter 1 ano e meio de duração, 1 ano e 8 meses, coisa assim. Nós tivemos lá, o 11 esteve na abertura da Assembleia Nacional Constituinte, fomos eu e o Floriano, que atualmente é o diretor da São Francisco. Eu tenho fotos minhas dele lá, mas não dá para reconhecer. Está muito ruim a imagem. Acho que eu vou mandar para o 11, ver se o 11 faz uma depuração melhor para fazer isso. Mas só quero deixar claro aqui que eu tenho gostado bastante, estou à distância, então não tem nada das questões locais aí, mas gostado bastante das posições que o Floriano tem tomado, é muito condizente com o histórico dele, pelo menos posições em relação às institucionalidades políticas, etc. e tal. Mas o que aconteceu nessa época? Havia uma grande discussão se ia se fazer uma Assembleia Nacional Constituinte efetivamente, ou seja, escolher pessoas só para fazer uma Constituição, ou se ia fazer um Congresso Constituinte. Chamou-se de Assembleia, mas na verdade foi um Congresso Constituinte, ou seja, foi eleito um Congresso que ao mesmo tempo tocava as leis e tocava a Constituição. Inclusive, uma parte dessas pessoas que participaram não tinha sido eleito naquele ano, 86, porque eram senadores que tinham mais 4 anos de cargo ainda. Então havia um certo problema em relação a isso. A ideia era: vamos fazer uma Constituinte exclusiva, ou seja, só para as pessoas que querem discutir o futuro do país, não para aqueles que querem fazer a mercancia do cotidiano. Mas essa tese foi derrotada. E o que é pior, o Prestes fala um pouco isso, mas não deixou bem claro isso. Em 86, teve o Plano Cruzado. O Sarney fez um plano contra a inflação, como é que chama? A inflação, né? E deu uma baixada violenta na inflação. A inflação baixou, estou vendo aqui, fui buscar para ver aqui, baixou de 12% para 1% no primeiro mês, assim. E aí, uma enorme propaganda em cima disso, principalmente sobre a ideia do congelamento de preços. Tudo congelado, né? E aí as pessoas se transformavam em fiscais do Sarney, iam no supermercado, ia prender o fulano porque reajustou, etc. e tal. Houve uma euforia coletiva em relação a isso. Com essa euforia coletiva, em novembro de 86, que foi a eleição que veio da base para formar a Constituinte, o PMDB elegeu simplesmente 22 de 23 governadores em disputa, porque acho que ainda tinha os territórios e coisa e tal. Ou seja, elegeu praticamente todos, fez uma enorme maioria de deputados
e senadores. E depois da eleição, veio no dia seguinte, a coisa assim, o estelionato eleitoral, né? Depois da eleição, acabou o congelamento, sobe o dólar, sobe tudo, e foi aquele desastre. Mas ele formatou aquilo que o Prestes falou, formatou uma Constituição, um Congresso Constituinte, que foi, sobretudo, eleito com base nesse rescaldo do Plano Cruzado, enfim. O que é curioso, isso o Prestes não tinha como falar, e não sei o que ele falou depois, mas é que, apesar de tudo, apesar de um Congresso extremamente conservador e de todas essas condicionantes, a Constituição saiu muito mais progressista do que se imaginava. Esse é um dos grandes mistérios aí da questão política, aí, mas isso é um fato, isso aconteceu. Há um livro muito interessante que eu li recentemente, do Adriano Pilati, Constituinte 87-88, onde ele vai explicar, levantar as hipóteses de como isso aconteceu. Foi lá na Constituinte que começou um movimento conservador chamado Centrão, que a gente conhece hoje aqui, que não tem nada de centro, né, um movimento de direita mesmo. Só que lá eles acordaram um pouco tarde, né, eles demoraram um pouco para acordar, e quando acordam eles não conseguem reverter todo o desenho da Constituição. E uma das pessoas que foi importante para esse desenho foi o Mário Covas. O Mário Covas, ele tinha sido o senador mais votado, era a pessoa mais votada no país, do parlamento, e era uma pessoa, digamos assim, dos progressistas do PMDB. Na época era PMDB, então ele também é eleito com essa mística, enfim. E ele era o líder do PMDB, foi escolhido líder, uma disputa grande lá, o Ulisses Guimarães tinha outro candidato, mas eles ganharam disso. E a partir daí, ele foi nomeando todas as pessoas das subcomissões, das comissões grandes, não sei o quê, fez um desenho que ficou muito difícil depois, quando o pessoal acordou para rever, foi difícil. Eles fizeram uma ideia na Constituição que todo deputado tinha que participar de uma comissão. Então, tinha dezenas e dezenas de comissões e subcomissões. E isso acabou ajudando a ter um texto analítico, porque todo mundo ia colocar as coisas dentro da Constituição. Tal. Isso reforçou. E outra coisa que foi importante também, e aqui eu termino, foi a participação popular. Quer dizer, embora não tenha tido na Constituinte um movimento de massas, de fato isso não teve, mas houve um movimento de procura aos constituintes de forma persistente pelos movimentos da sociedade civil. Nessa sala onde falou o Prestes, no ano seguinte, nesse ano mesmo, mais para o final do ano, nós fizemos uma solenidade para transformá-la, né, lógico que temporariamente, em sala da Constituinte. Aí funcionava o plenário pró-participação popular na Constituinte, né, que tinha aquele slogan, Constituinte sem povo não cria nada de novo. E aí eram colhidas as emendas de iniciativa popular. E era um movimento muito legal. Eu passava minhas tardes aí na sala de estudante, pedimos ao diretor, na época era o Dalmo Dallari, para colocar uma máquina, um fax, um não sei o quê, um telefone, não sei o que lá, para poder ficar lá. E ficavam algumas entidades também do plenário para participação. Todo dia, o tempo todo, chegava gente que veio lá da Praça da Sé, que veio não sei de onde, que veio para assinar as emendas. Quero essa emenda da educação, quero essa emenda da saúde, quero essa emenda da... E isso foi uma participação frequente. Foi essas emendas aí, principalmente a emenda das emendas, né, que é para tentar a iniciativa popular, que levou o 11 para Brasília, né? Por isso que eu e o Floriano fomos lá na abertura da instalação, porque fazíamos parte do plenário pró-participação. Só que a gente era muito jovem, não sabia que precisava de paletó e gravata para entrar lá, ou ele sabia e eu não sabia. O fato que a gente estava com um paletó só, já teve que ficar se dividindo de um lado, e a nossa saída foi, você fica com a gravata, eu fico com o paletó assim, você fica com a gravata assim, e a gente dá um jeito, e a gente conseguiu entrar lá. Então, pode dizer o seguinte, o 11 participou desse processo, não só ofertando o lugar, mas articulando também, uma coisa que aconteceu antes da nossa gestão, durante e depois, e acho que isso foi um pouco importante. Eu vi o Plínio Sampaio num texto falando isso. A pressão popular levou um pouco coisa para a esquerda, não esquerda, enfim, mas o que foi fazer uma construção
um pouquinho melhor. E, assim, como vocês sugeriram falar sobre constituinte, eu diria o seguinte: nós estávamos num momento propício a isso, porque era um momento em que a ditadura tinha acabado, a gente estava reescrevendo um país, e o país que a ditadura deixou não era bom em nada. Quem fala que era bom é mentiroso. A gente já estava com uma alta criminalidade, com menores nas ruas, violência, desemprego, inflação altíssima, a carestia, né, como se falava na época. Tal. Então, assim, havia uma enorme expectativa de que pudesse melhorar a situação, e acho que, assim, do ponto de vista institucional, melhorou muito, né? E o maior, veja, o maior crítico da Constituição foi o Zé Sarney. O Zé Sarney veio dizer o país é ingovernável com essa Constituição. Mas eu acho que em 2020, 2021, o nosso espectro popular é muito difícil para a gente refazer isso. Eu tenho muito medo de botar tudo isso na rua de novo, porque eu acho que nós estamos numa franca minoria. Acho muito, muito complicado. Agora, Constituição é uma coisa assim, mas não adiantou nada fazer. De fato, isso é uma coisa que eu gosto muito de ouvir e passar a palavra do Alisson Mascaro. Vocês têm aula com o professor Alisson? Eu tenho aula com o professor Alisson, dá uma desanimada do direito em si, mas é importante ouvir um pouco da realidade, né? Ele ia falar uma coisa importante. Quer dizer, a Constituição não é aquilo que está escrito, é aquilo que está escrito e as forças sociais que dão suporte a ela. Porque quando perdeu-se as forças sociais que dão suporte à Constituição, caiu tudo, né? Estão caído uma coisa atrás da outra e ela não está se segurando. Mas é isso, desculpa, falei demais aqui, mas como eu fui o doador da fita, eu tinha um pouco mais de tempo. Gente, obrigado, adorei me rever lá, jovenzinho lá, tal. Tirei umas fotos para botar no Facebook e tal. Sou eu já? Como que está organizado aí? É isso? Pode falar assim, professor. A Cecília vai falar também? É isso? Então acho que ela tem que falar antes, né? Pode seguir se você quiser, professor. Mas eu posso falar agora também, não tem problema. Estou à disposição. Então quem decide é a Jaqueline. Ai, gente, à vontade, que isso? Eu vou falar algumas coisas aí rapidinho. Primeiro eu quero agradecer muito, tá? Esse convite é sempre uma alegria. Lá no nosso largo está escrito: quantas forem colocadas, tantas arrancaremos, né? Quantas vezes colocarem a pedra fundamental da nossa casa em outro lugar, a gente vai arrancar essas pedras fundamentais e vamos trazer de volta, porque nosso lugar é no Largo São Francisco. Eu digo a vocês que quantas vezes for convidado, tantas aceitarei, tá bom? Esse é o meu compromisso e eu digo que está gravado na pedra, né? Tal qual está gravado na pedra lá, que a gente mora no centro da cidade, tá? Então, estou agradecendo aqui de público esse convite, ainda mais para falar ao lado do Marcelo Semer. Quando eu entrei na faculdade, depois eu vim a ser do 11, assim como vocês, tinha os livros na sala do centro acadêmico, organizados pelo Dr. Marcondes, né? Os livrinhos marrons, não sei se, enfim, vocês chegaram a ver esses livros aí, que organizava, que é um trabalho historiográfico de uma beleza, ainda existem muito bem, a gente só tem que agora atualizá-lo, né? Porque o Dr. Marcondes uma hora parou de trabalhar, ele trabalhou extenuantemente nessa obra até o final da vida dele, mas uma hora ele deixou que essa obra tenha que ser continuada, né? A gente tem que continuar. Mas eu olhava lá aqueles livros, então eles tinham parado ali a publicação, e até pouquíssimos anos antes de eu chegar, e lá estava o Marcelo Semer, de quem eu sempre ouvia falar pelos meus veteranos, né? Então, e ao longo desses anos todos, temos muitas pessoas em comum, e, enfim, para um amante da história do nosso centro acadêmico, como é o meu caso, sempre me referiam à história do Marcelo Semer, e todo esse período,
a Sala dos Estudantes como uma verdadeira casa do povo nesse momento da nossa Assembleia Constituinte, e o nome dele sempre surgiu, então para mim é uma alegria muito grande agora ter esse contato pessoal aqui, e certamente com vocês todos aqui, Cecília, Jaqueline, João Goulart, que eu conheci hoje, para mim foi uma gratíssima surpresa, saltar do vídeo do Prestes para conhecer o João Goulart em pessoa, que ainda é referido como Jango. Então, olha só, de fato, para mim é uma noite de muita alegria. E o professor Marcelo Semer foi falando várias coisas aqui, dentre as quais uma que me tocou diretamente, ele falou, olha, eu tenho aula com o professor Alisson Mascaro, o professor Alisson foi da minha classe, né? É um grande dileto amigo meu, inúmeras vezes, assim, me salvou, porque eu tenho que descer para os eventos do 11, alguém tem que ficar para assinar a lista, o Alisson tinha essa capacidade de assinar, enfim, de estar sempre ali presente, era, assim, certamente um dos melhores alunos de toda a faculdade, então, devo essa, não só a parte da minha reflexão pessoal e concepção de mundo a ele, mas também parte considerável das minhas presenças em sala de aula, quando, enfim, por umas e outras aí eu não conseguia estar ali. Essa nossa conversa aqui, ela diz sobre a memória do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Eu tenho acompanhado um pedaço desse projeto, ver ali a Sala dos Estudantes, aquele vídeo com o Luiz Carlos Prestes, a mesa da Sala dos Estudantes, aquela Sala dos Estudantes foi a que eu conheci logo depois, aquele carpete vermelho, estava com um pouquinho a mais, talvez, de cerveja derrubada ali, porque tinha festas na Sala dos Estudantes naquela época, enfim, a turma acabava não se controlando muito, e aquele carpete ali, ele foi paulatinamente sofrendo a ação da história, tal qual Marx dizia, né? Assim, a materialidade das coisas vai sofrendo a ação dos homens e mulheres, né? No nosso caso era o tapete que sofria, né? Mas a Sala dos Estudantes que eu conhecia era aquela que está lá no vídeo, né? Felizmente, quando veio o projeto de reforma, as reformas, elas são bem-vindas para restaurar, mas não são bem-vindas para aniquilar a história, ainda mais uma história como a nossa. E o projeto de reforma, ele me foi apresentado como uma tentativa de preservar parte considerável dessa memória e melhorar aquilo que estava ali. E uma parte central dessa história era a mesa da Sala dos Estudantes, que me foi assegurado que seria assegurada, mantida. Então, eu estou acreditando nessa última conversa, porque numa mesa que falou Luiz Carlos Prestes, como a gente viu, numa mesa que falou Leonel Brizola, numa mesa que falou o Lula, o manifesto de intelectuais de apoio à candidatura Lula em 1994, reuniu nessa mesa figuras como Paulo Freire, Milton Santos. O Milton Santos é algo semelhante ao Nobel da Geografia. O Paulo Freire é algo semelhante ao Nobel da Pedagogia. Nessa mesma mesa estava o professor Fábio Conde Comparato, o representante do Centro Acadêmico 11 de Agosto, nesse dia era Yuri Karegeloskov, atualmente é procurador da Assembleia Legislativa. Veja, esta mesa, ela encarna um pedaço da história do Brasil, não é um mero objeto físico, assim como a nossa Sala dos Estudantes encarna um pedaço do Brasil, e um pedaço, na ampla maioria da sua existência, muito nobre, vinculado às mais altas aspirações do nosso povo, do nosso país, da nossa pátria, daquilo que se tem de mais generoso que a gente é capaz de gestar, passou pela Sala dos Estudantes. Então, o projeto de resgate e organização da nossa memória, que vocês estão trabalhando e com bastante competência, eu diria que não é que ele é essencial, ele é primordial, porque só com a memória nós conseguimos saber de onde viemos para pensar para onde vamos. A memória ativa a imaginação. Então, o que vocês estão propiciando, e aqui a colaboração de uma pessoa como Marcelo Semer, que pegou o seu arquivo pessoal e doou coisas absolutamente relevantes como essa. Eu fiz a mesma coisa com tudo que eu tinha ali, recolhi da onde tinha, e sempre que vem alguma pessoa que eu sei que tem material, eu falo, pega o que você tem aí, porque a sua esposa, o seu marido sempre fica tentando pegar aquelas caixas de sapato,
e fala, vamos limpar aqui o guarda-roupa, e a pessoa fica resistindo bravamente durante décadas, né? Não mexe nisso daí, porque ela sabe que ali tem história, né? Mas eventualmente outras pessoas não sabem, em uma hora isso acaba se perdendo. Por isso que isso tem que ser institucionalizado, bem gerido, profissionalizado, tem que ter um olhar acadêmico para isso, tem que ser organizado, porque um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é uma presa fácil das suas elites, ou do colonizador, ou daquele que quer desorganizar para melhor organizar. Então vocês certamente têm aí os meus parabéns, porque o que vocês estão fazendo não é para vocês, é talvez para daqui a 30 anos alguém saiba quais eram os dilemas brasileiros, os dilemas da juventude contemporânea. Nós temos enterrado lá no Lago de São Francisco uma arca, que vai ser aberta depois de 100 anos de que ela foi enterrada. E ela foi enterrada no centenário do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Ela foi enterrada, essa arca, em 2003, por iniciativa da gestão do Centro Acadêmico. Recolheram diversos documentos da época, de 2003, para que o jovem de 2103, ele consiga saber como era a vida neste momento aqui. Se tudo der certo, nós ainda estaremos aqui, estaremos diferentes nessa época, a gente vai ser uma sociedade que completou o sonho de Darcy Ribeiro, nós vamos ter incorporado todos os gêneros da humanidade neste povo novo, que é o povo brasileiro, um povo que será a realização da promessa da tolerância. Nós vamos ter realizado o sonho de Anísio Teixeira, da educação pública gratuita e de qualidade para todo mundo. Nós vamos ter realizado o sonho de Castro Alves, que é onde o povo fala na praça, assim como o céu é do condor, o eco daquilo que o povo fala se consagra, se condensa em instituições. Então nós seremos um país diferente daquele que nós somos hoje, concretizaremos aquilo que Juscelino Kubitschek escreve, assim, quando vai inaugurar essa monumental obra da humanidade, que é Brasília, ele fala, aqui eu sinto que serão realizados os mais altos destinos da pátria. Então, em 2003, quando eles abrirem aquela arca do Centro Acadêmico 11 de Agosto, eles vão reconhecer quem eram os jovens daquela época, quais eram os dilemas, quais eram as aspirações daquilo, e vocês vão contribuir para que isso esteja documentado mais adequadamente ainda, com uma série de documentos que vocês estão recolhendo, com uma série de entrevistas que vocês vão fazer, uma série de programas de memória, para que nós possamos ativar a nossa imaginação criadora, a imaginação criadora de instituições, a imaginação criadora do país que nós vamos vir a ser. Então aqui fica, nessa segunda parte da minha exposição, um agradecimento pelo que vocês nessa gestão estão fazendo, e eu sugiro que vocês incorporem o máximo de pessoas possíveis, aqueles com os quais vocês concordam ou não concordam, aqueles com os quais eu lá atrás concordava ou não concordava, hoje todos os que eu encontro eu falo, pega a sua caixa de sapato, a sua caixa de geladeira, sei lá qual foi o tamanho do seu arquivo, e entre em contato com a turma lá do 11, porque eles estão fazendo uma coisa séria que vai ser um patrimônio, não só da nossa faculdade, não só do nosso centro acadêmico, mas um patrimônio do Brasil. E sendo do Brasil, porque o Brasil é um país que importa ao mundo, este é um patrimônio do mundo. Então nós não temos o direito de não organizar esta memória, porque ela ativará a imaginação não só do Brasil, porque alguém um dia falará, nossa, jovens no Brasil, dos mais diferentes tipos, das mais diferentes origens, se reuniram para construir um futuro distante. Vocês inspirarão jovens do mundo inteiro. É isto que acontecerá com este projeto. E aí eu volto, então, aqui ao Prestes, e a esse ato que foi gravado, mantido, preservado, e depois recuperado pelo Marcelo, para quem, então, nós devemos certamente um agradecimento. O que o Prestes faz ali, olha a importância disso. Bom, o Prestes fala do primeiro salário mínimo, que o Getúlio Vargas organizou, e veja, o Prestes negociou a política brasileira com o Getúlio Vargas. Dá para entender, então, a magnitude do que estava sendo gravado ali, era a história viva se manifestando. Veja só, quando
os IPMs, os nefastos IPMs, inquérito policiais militares, que era um amontoado de papel mentiroso com forma jurídica para perseguir inimigo que a ditadura militar fazia. A principal acusação ao Juscelino Kubitschek, que vai levá-lo à exaustão, que vai ser uma fonte dos maiores desgostos e opressão que ele vai ter, a principal acusação ao Juscelino é que ele era simultaneamente um albergador de comunistas, porque quando o Juscelino vai fazer o discurso de rompimento com o FMI no quintal do Palácio do Catete, quem lá estava prestigiando, porque o FMI pressionou para que se parassem as grandes obras, o plano de metas. Na verdade, o FMI fazia lá o que faz até hoje, que basicamente é tutelar as economias periféricas para que a gente continue na periferia. FMI, Banco Mundial, OCDE. Quando o seu professor ficar citando o modelo da OCDE, já saiba, está ali um representante do colonialismo mental. É disso que se trata e ponto. Não tem ponto e vírgula nessa história, é ponto final. E ali, então, o FMI estava fazendo o seu trabalho, de nos manter jugulados, de nos manter parados onde estávamos. E aí, então, o Juscelino, que desse ponto de vista, é um ponto fora da curva da nossa história, ele falar que não vai acontecer, porque não vou parar o plano de metas, ainda mais bombardeando o BNDES como ele tinha feito, para que nós conseguíssemos destravar os pontos de estrangulamento. Ele rompe com o FMI, prossegue com o plano de metas. Quem lá estava para falar, isso é o que tem que acontecer agora, sim, Luiz Carlos Prestes. Essa presença de Luiz Carlos Prestes naquele quintal do Palácio do Catete vai significar a abertura da caixa de Pandora para cima do presidente Juscelino, que nem de longe era ele um comunista. Juscelino era um industrialista, um nacionalista vigoroso. Almino Afonso, num evento recente, coisa de 4 ou 5 anos, que eu tive a oportunidade de organizar em homenagem ao Celso Furtado, trazendo Almino Afonso para dar o seu depoimento, ele fala: a postura do presidente Juscelino Kubitschek em relação à Petrobras é absolutamente impecável. Ele resiste à pressão de Eisenhower para entregar o petróleo à exploração norte-americana e diz, respaldado no Marechal Lott, a Petrobras é intocável. Então, veja, não se trata de um comunista, se trata de um nacionalista, de um industrialista desse ponto de vista, e quem estava falando na sala dos estudantes é alguém, então, que conviveu com Getúlio Vargas e conviveu com Juscelino Kubitschek. Quem estava falando na sala dos estudantes, naquele vídeo que nós assistimos, era a própria história. Por isso, vejam vocês a importância de se documentar, de se fazer aquilo que a gestão do Marcelo fez, porque outras que lhe sucederam não tiveram esta mesma capacidade. Ou seja, o futuro pode involuir, nós podemos regredir mentalmente, mesmo passando o tempo cronologicamente, porque se uma gestão em 87 tem este denodo com a sua memória, como se explica que gestões da década de 90 não tiveram este mesmo cuidado, sendo que as tecnologias de gravação estavam ainda mais acessíveis? Percebe a possibilidade de nós termos regressão nas concepções de gestão? Então, certamente, de novo, retorno aqui, o que vocês estão fazendo merece todo o nosso apoio. E eu vou pegar um ponto do que o Prestes falou, assim como o Marcelo que me antecedeu, eu acho que foi muito pertinente, na ampla maioria, enfim, nas suas colocações absolutamente pertinentes. Eu acho que o que o Prestes fala, que é muito atual e que, assim, é algo que nós temos que levar em plena consideração, basicamente ele fala da continuidade da ditadura, da continuidade das estruturas que a ditadura montou e que não foram desmontadas depois de 88. Veja só, a lei do Sistema Financeiro Nacional, a 4595 de 64, é vigente até hoje. E ela é responsável, e juntamente com um ecossistema normativo, por uma concentração bancária hoje que nós temos no Brasil, que corresponde a 81% dos ativos na mão dos 5 principais bancos. E isso significa
Não só que hoje os bancos têm um poder sobre a nossa dívida pública, mas como eles são capazes de... Nós tendo uma Selic a cerca de 2%, nós temos juros no cartão de crédito que batem em 300%. Então, veja só, isto aqui, esta progressiva concentração bancária, ela passa a ser operada entre 67 depois 73, 71, quando vem a COF, que é uma comissão para organizar a própria concentração, inclusive a concentração bancária, ela é gestada na ditadura, penetra por dentro da Constituição de 88, não é confrontada minimamente pelos governos do período que nós gostamos de chamar de democrático. Isso é absolutamente tranquilo do governo do PSDB, do governo Lula, no governo Dilma. Pelo contrário, os níveis de concentração só vão aumentando. Isto aqui, o Luiz Carlos Prestes nos está alertando, olha, há uma linha de continuidade das estruturas da ditadura que estão aqui entre nós até hoje. No sistema financeiro, o Decreto-Lei 73 de 66, que estrutura o Sistema Nacional de Seguros, está vigente. O Decreto-Lei 200, que organiza a administração pública, ainda que com alguns enxertos para lá ou para cá, é a linha mestra da nossa administração pública. E veja só, falei do oligopólio bancário, mas nós temos o nosso oligopólio da comunicação de massa. A Constituição, ela afirma que não pode haver a consolidação de monopólio na Constituição, só que nós tínhamos, de fato, um oligopólio que era praticamente um monopólio nas mãos do Grupo Globo. Isso aí passa intocado durante todo o período democrático. Hoje nós temos aí uma diversificação dos meios de comunicação por conta da introjeção dentro da nossa tecnologia, disso que nos está possibilitando conversar aqui. Porém, veja, o Grupo Globo, que tem rede de TV, rádio, revista, jornal, o Valor Econômico, que é a principal publicação de economia, pertence ao Grupo Globo. Veja, isso aqui é um poder organizado durante a ditadura, inclusive nós temos todo o escândalo Time Life, que é quando o Grupo Globo rompe uma regra expressa de proibição de recebimento de investimento de estrangeiro. Carlos Lacerda, que é um suportador, um dos responsáveis pelo golpe, denuncia isso como uma ilegalidade monumental, é derrotado porque a família Marinho é muito mais funcional ao regime do que é o Carlos Lacerda. Ali se consolida esse poder econômico, termina a ditadura, o Grupo Globo faz a transição e penetra no nosso regime sob a Constituição de 88, absolutamente intocado, assim como os bancos, pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, por Dilma e por todo mundo que veio depois. Veja só, mais uma linha de continuidade entre a ditadura e o nosso atual momento. E, assim, poderíamos pegar várias linhas de continuidade. A concentração de terra no nosso país, ela é uma das causas do golpe de 64, ela também vai passar incólume na nossa transição, mesmo a Constituição de 88, falando uma série de comandos para que haja uma redistribuição de terra. Esse é um outro pedaço que vai seguir incólume, e certamente os crimes da ditadura. Ali nós simplesmente não fomos capazes de fazer um acerto de contas com tudo aquilo que ocorreu durante a época da ditadura, por uma série de razões. Na justiça de transição, certamente nós somos um caso a se estudar. Veja, o general Contreras, ele era o responsável pela política, pela polícia política chilena. Ele foi condenado à prisão perpétua e na Comissão Nacional da Verdade havia pedidos ali. Veja, a Comissão Nacional da Verdade já durante os governos do PT havia pedido expresso para ouvir o general Contreras, porque tem uma carta dele combinando com o Figueiredo o assassinato de duas figuras: Letelier, o senador chileno, e o Juscelino Kubitschek, o ex-presidente brasileiro. O Letelier, em menos de um ano, vai ser explodido em Washington. O Juscelino Kubitschek, em menos de um ano, vai sofrer a colisão na Dutra, ou seja, a carta revelou-se a profecia cumprida.
O Contreras, que é o autor da carta, está vivo, ele estava preso no Chile em prisão perpétua, a pedido para que a Comissão Nacional da Verdade o ouvisse e simplesmente isso não foi levado a cabo. Então, veja só, mais uma continuidade da ditadura, que é deixar como está para ver como é que fica. Então, eu peguei aqui algumas linhas desta continuidade, e é aquilo que o Prestes, a própria história viva, nos está narrando naquela mesa da nossa sala dos estudantes. Ele está falando, peraí, nós vamos mudar, talvez até o que vem aí, forme-se uma estrutura jurídica e uma estrutura social que nos empurre para a mudança, mas eu estou vendo linhas de continuidade. E, claro, aí a história, olha só que coisa, como disse o Marcelo Semer, aquilo que não é bem tratado pode retornar, e aí a gente vê, então, o retorno do recalcado, né? A história dá uma volta redonda, e aí a gente vê, enfim, o atual quadro. Existe um vídeo na internet, que não me é muito palatável, mas, enfim, é parte da nossa história. O, então, deputado Jair Bolsonaro, revoltado com a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, e afirmando, veja, estão dizendo absurdos, falando que na ditadura havia mentiras nos laudos, e eu afirmo que isto tudo é um absurdo, não havia mentiras, e os peritos que escreveram os laudos, que estão agora sendo desconstituídos em relação, por exemplo, ao assassinato de Juscelino Kubitschek, eu afirmo que eles são honestos, e essas comissões que estão falando que ali foi um assassinato, isso tudo não passa de revanchismo, de mentira, etc. Veja só, essa figura que está defendendo a fábrica de mentiras, que é o Instituto Carlos Éboli, o Instituto de Perícia Mentirosa da ditadura no Rio de Janeiro, aquele que estava defendendo a usina de mentiras da ditadura, transforma-se no nosso presidente. Então, de fato, não ter resolvido dilemas do passado nos abriu, em um período histórico relativamente curto, nos abriu uma quadra de termos esse passado presentificado. E veja, terminando assim, eu poderia fazer a noite de vocês muito ruim, vocês teriam eventualmente pesadelos. Imagina só se figuras como essa, que hoje estão no nosso presente, significassem o nosso futuro. Mas a minha palavra, meus queridos companheiros de Centro Acadêmico 11 de Agosto, de Largo de São Francisco e de todas as entidades e outras faculdades que aqui estão conosco, e calouros da nossa querida Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A minha palavra para vocês não é de agonia, não é de desesperança. É uma palavra de esperança. O nosso futuro é maior do que o nosso presente. Nós, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, já passamos por quadras muito mais difíceis do que essa daqui. Inclusive, antes de estarmos organizados como Centro Acadêmico 11 de Agosto, nós criamos, lá naquele lugarzinho, no centro de São Paulo, os diversos clubes abolicionistas. Nós fizemos da cidade de São Paulo um rastilho de pólvora, no qual a grande mocidade estudantil se uniu aos diversos polemistas do abolicionismo, com uma série de alianças com os quilombos e os outros abolicionistas que ali estavam espalhados, e nós contribuímos com grande parte da luta social pela abolição da escravidão no nosso país. Nós já estivemos em uma quadra na qual nós tivemos que defender se o nosso petróleo, riqueza absolutamente essencial para a nossa industrialização, seria, como queriam os americanos e os brasileiros vendidos aos americanos, entregue a eles, porque eles diziam que nós não conseguíamos explorar aquele petróleo por conta de um cérebro diminuto que aqui no sul dos trópicos costuma brotar das nossas cabeças. Então, eles são capazes de fazer tecnologia. Quem nasce com este sol maravilhoso, no máximo é bom para ir para a praia. Nós não temos condições, então, de elaborar tecnologias, de criar uma empresa como a Petrobras, só que não. Porque não só nós, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, Almino Afonso, entre outros, organizamos a campanha do Petróleo é Nosso, como a Petrobras se transformou numa das principais empresas de
desenvolvimento tecnológico do mundo, exportando tecnologia de exploração em águas profundas, meus caros. Noruegueses vindo para cá aprender como se faz exploração em água profunda com um engenheiro brasileiro, que podia ser o seu primo, podia ser o meu tio, podia ser o seu irmão. Veja só, isso aí foi contribuição também do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que depois também lutou contra as trevas que tomaram conta do nosso país em 1964. E aí, então, nós desaguamos na geração do Marcelo Semer, que ali, pedacinho por pedacinho, foi ajudando, juntamente com outros tantos integrantes desse grande movimento, que nos legou a volta desses militares aos quartéis e nos legou uma nova oportunidade que nós estamos construindo. Então eu diria para vocês, meus caros, que o nosso futuro é maior do que o nosso presente. E eu vou encerrar aqui citando, nos remetendo a uma outra figura que eu vi ao vivo na sala dos estudantes, falando nessa mesa, Darcy Ribeiro, numa aula de economia política ou de economia que eu acabei matando para ver uma grande, enorme figura como essa, que é o Darcy Ribeiro, e lá na sala, Darcy Ribeiro, que estava trabalhando, no finalzinho da sua grande obra, ali é um pedaço da vida dele, que ele em breve vai sair do hospital para conseguir concluir O Povo Brasileiro. Ele estava internado, e aí fala, bom, mas aqui no hospital é o lugar onde morre gente, então eu tenho que sair daqui, porque se eu ficar aqui, eu não consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer. Saiu de lá, trabalhou arduamente para terminar O Povo Brasileiro, e O Povo Brasileiro, essa obra dele, termina com a seguinte mensagem: nós aqui no Brasil estamos recebendo todos os fluxos migratórios do planeta. Isso nos faz um povo novo, uma categoria que ele usa. Ele fala, nós não somos um povo transplantado, como são os Estados Unidos da América, no qual a Inglaterra saiu, entrou no navio, pousou nos Estados Unidos e se transplantou, sem se misturar. Por isso que o Caetano Veloso tem a sua frase na música americana: para o americano, branco é branco, preto é preto, e a mulata não é a tal. O Darcy Ribeiro fala o seguinte aqui para nós, veja: não se trata de negar as nossas violências, não se trata de negar todo o processo de opressão que constituiu a nossa Constituição, mas aqui, mesmo com as violências, nós também temos as nossas convergências. Aqui, mesmo com as exclusões, nós também temos as nossas junções. E é essa utopia que constituirá este povo novo, essa mistura de todos os fluxos migratórios deste planeta, que contribuirá com uma lição de tolerância, assim que nós formos capazes de ter o domínio tecnológico, da tecnologia material e da tecnologia social e, portanto, jurídica, para fazer a humanidade inteira dar o passo que estrangeiros enxergaram na construção de Brasília, a utopia de um novo mundo, um mundo no qual os diferentes podem se tocar, se olhar e construir um paradigma de convívio. Então, meus caros, eu estou dizendo a vocês, nós aqui, hoje, neste encontro no nosso centro acadêmico, e eu estou quase lá na rua Riachuelo, a essa hora, falando aqui para vocês, eu digo, não se apequenem, porque o futuro é de vocês e o futuro é maior do que o nosso presente. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, falo também pelo Marcelo, porque a nossa esperança em vocês é plena e nós estaremos juntos daqui até muito tempo da vida de vocês. Então eu só tenho a agradecer pelo convite do meu centro acadêmico, do nosso centro acadêmico 11 de agosto, por estar aqui nessa noite, conversando com vocês e ajudando que nós caminhemos juntos para esse destino que vocês ajudarão a construir para o Brasil. Então, agradeço muito esse convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, as palavras de esperança e principalmente em nome do setorial pela toda a questão do patrimônio, que é realmente muito importante, mas acho que é notável o quanto hoje a gente está escutando a história viva, da história viva, e quanto esses espaços de debate, esses discursos, vocês estarem aqui, é tão importante para a gente conseguir manter a memória ativa, manter tudo isso que a gente tem na faculdade com a gente, né?
E também, professor, agradecer pela fala, né? E também lembrar que a arca que foi enterrada na frente da São Francisco, ela foi enterrada, porém ela tem uma praga se a gente tirar ela antes. Então, o setorial não está podendo trabalhar nessa área ainda, então vamos ter que esperar mesmo, porque senão acho que vai dar um pouco de ruim para a gente. E lembrar também que essa história também queria trazer uma pessoa que não está participando com a gente aqui, mas também é uma memória muito viva da faculdade, principalmente do departamento jurídico, que é o Vitão, que é o nosso grande rei da peruada. Então é sempre bom a gente estar ressaltando que ele também é uma memória muito viva dentro da nossa universidade e que está aí para a gente ele é um documentário ambulante, né? Tudo que você precisar, se você tiver alguma dúvida referente a São Francisco, falem com o Vitão, porque o cara é demais. É isso. Muito obrigado, professora Taviane, pelas palavras. Bom, muito obrigada a todos. E agora a gente passa a palavra para a professora Cecília, que vai poder falar um pouco mais para a gente, principalmente sobre a Constituição. Ela é pesquisadora na área, doutoranda pela USP, e também coordenadora do Direito, Discriminação e Diversidade, que inclusive Calouros está com processo seletivo aberto, certo? É isso mesmo. Bom, queria começar agradecendo ao 11 aqui, nas pessoas da Jaqueline, do João Goulart, da Letícia, da Gislaine, pelo convite para estar aqui com vocês. Agradecer acho que retomando as palavras, pela aula de história viva que a gente teve aqui hoje, tanto na recuperação desse acervo histórico do 11, quanto nesse diálogo com todos esses meandros, essas considerações, experiências de quem vive e constrói essa faculdade, constrói essa memória. Então, eu queria agradecer muito a vocês, é uma honra falar ao lado do professor Otaviani, do professor Marcelo, uma alegria, e é um desafio muito grande. Vou buscar ser breve, acho que muitas das coisas muitas das considerações que eu queria fazer já foram contempladas, então vou buscar ser mais sucinta para a gente poder também ouvir algumas perguntas, e é um desafio porque me senti muito contemplada assim, em muitos aspectos e muito honrada por essa oportunidade de escuta também, né, de diálogo com aquilo que foi dito, foi trazido e foi principalmente vivido dentro dessa faculdade. Eu nasci em 93, nasci depois da Constituição, e dela ter sido, enfim, de todo esse processo e desse momento também, né, do momento aqui narrado pelo Luiz Carlos Prestes. E eu ingressei na faculdade em 2011, então eu era caloura em 2011, desde então não saí, emendei no mestrado, agora estou no doutorado em Direito Constitucional. E nesse tempo, assim, eu vejo que muita coisa já mudou. E o trabalho do 11 atualmente, com a gestão do Travessia, com a Letícia na presidência, tem contribuído muito para várias reflexões e para esse resgate também em vários aspectos. Eu acho que dos tempos que eu tenho vivido na faculdade, essa gestão é uma das gestões que mais me orgulham. Então, calouras e calouros se sintam muito bem recebidos, porque vocês estão em boas mãos de fato. É uma gestão que se preocupa em receber todas as pessoas, em aguardar a SEREC para o ingresso de quem está chegando pelo SISU, em fazer esse resgate histórico, em pensar questões de permanência, de acesso, em discutir todos esses aspectos. Então, é uma gestão muito, muito engajada, que foi para Brasília pedir impeachment. Então, é um trabalho assim, que tem sido feito que, de fato, dá muito orgulho de ser estudante, de acompanhar, ainda que, enfim, nesse caso, agora na pós-graduação, de acompanhar o trabalho que tem sido feito. E eu queria pontuar, assim, começar apontando que o trabalho histórico e o de resgate histórico é realmente muito relevante. A gente teve, recentemente, o trabalho de uma historiadora, se eu não me engano, o nome dela é Suzane Jardim, que resgatou uma memória muito triste da faculdade. Enfim, quem puder depois buscar, se não conhece, busquem quando vocês estiverem com o espírito bom, porque é uma história muito, muito triste, muito pesada. Minha gata, desculpa.
muito triste, muito pesada, assim, sobre como o racismo nessa instituição também. A gente tem muitos progressos aqui acontecendo e sendo gestados tanto do centro acadêmico quanto dentro da faculdade. A gente também tem muitos retrocessos para os quais a gente precisa estar atento, e por isso a memória importa, né? Então a gente tem ali o resgate recente de uma história de violência, enfim, contra o corpo de uma mulher negra, por 3 décadas, né, dentro da instituição. Então esse cuidado com a história serve para a gente não repetir esses erros e para a gente buscar também reparar aquilo que está ao nosso alcance, né? A gente pensar quem são as pessoas que a gente homenageia, quem são todos aqueles bustos, quem são todas de quem são todos aqueles quadros, de quem são todos os nomes que estão nas salas de aula. Eu trabalho tanto na faculdade, eu coordeno sou uma das coordenadoras tanto do GPEA, que é o Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia, quanto do DDD, que é o Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, e são atividades de extensão, de pesquisa, que estão ambas, né, com esse objetivo de pensar tanto o aspecto de ensino quanto o aspecto desse simbólico de discriminação e de, enfim, dificuldades que a gente enfrenta dentro do ensino jurídico. Então é muito importante que esses resgates históricos, que pesquisas, que o trabalho de vocês agora, caloras e calouros, que ingressam, acompanhando esses 5 anos, né, pensando o lugar de vocês dentro dessa instituição e buscando transformações, esse trabalho é muito relevante. E eu queria retomar só alguns pontos da fala do Luiz Carlos Prestes, que foram mencionados e que, para mim, são de extrema relevância, e eu acho que queria reforçar o que foi dito, especialmente na fala do professor Marcelo Semer, do quão atuais são essas falas, né? Ele começa dizendo, por exemplo, em alguns dos pontos ele fala que a burguesia teme as massas das favelas, que elas venham para as avenidas. O que elas vão fazer nas avenidas? Desesperadas e com fome. Eu estou citando, eu digitei o que ele diz, né? É uma fala que a gente vê ainda hoje. Quem não vê na televisão, quem não vê em outros espaços esse tipo de crise, de nervosismo e de manobra, né, que a burguesia, que a elite brasileira continua fazendo, com medo de pensar políticas de fato transformadoras e não reformistas para manter a situação como ela está e esteve desde aquela época, desde quando o Luiz Carlos Prestes fez esse discurso, dizendo que a miséria estava cada vez maior, que havia famílias deitadas nas calçadas sob jornais e que havia indiferença das massas, que a burguesia utilizava as massas como manobra para alcançar os seus interesses, e assim que ela conseguia, ela buscava essa desmobilização, buscava impedir que os movimentos acontecessem. Então, ali ele vai trazendo algumas coisas, alguns aspectos que a gente consegue ver, fala da falência do Estado, da miséria do povo, são coisas que a gente consegue ver ainda hoje, né? Infelizmente. E que a gente, enquanto estudante de direito, e agora vocês que ingressam, têm um papel muito relevante para pensar sobre isso, porque historicamente essa instituição e outras instituições do direito ocupam cargos, vêm ocupar cargos de relevância na administração do Estado, enfim, em diferentes aspectos, vão ser advogadas e advogados, vão ser juízas e juízes, vão ser, enfim, defensoras públicas e defensores. Vocês vão ocupar esses cargos, vocês vão se formar para estar pensando essas estruturas jurídicas, e vocês vão ter um papel muito grande nas mãos de não reproduzir, de fato refletir criticamente sobre elas para transformar, desde da sua existência em sala de aula, transformar a sua relação com seu professor ou sua professora, transformar a sua relação com seus colegas, para pensar essa relação de forma crítica, de forma diversa, até as suas relações no mercado de trabalho quando vocês se formarem. Mas até lá, aproveitem muito a faculdade, porque são 5 anos realmente de muitos aprendizados, né? Mas quando vocês se formarem, vocês vão ter esse papel relevante nas mãos.
Pensando um pouco nesse aspecto do direito constitucional e da Constituinte, eu também queria retomar alguns pontos que foram trazidos, né? Um deles é na fala, logo no início do vídeo, que ele fala que não era uma Assembleia Nacional soberana, com voto popular, que era um simples congresso, um congresso comum, normal, com alguns poderes constituintes e com limitações, que o professor Marcelo Semer já trouxe, né? Indicando que ali a gente teve uma emenda constitucional na Constituição de 85, que trouxe essa proposta da Assembleia Nacional Constituinte, o que torna esse processo bem diferente, né? A gente, em geral, tem Assembleias Nacionais Constituintes de movimentos revolucionários, quando a gente tem a gente não tem um governo que está ali atuando com seus poderes executivo, legislativo e judiciário funcionando, são governos, em geral, governos provisórios, e juntas governativas, enfim, e nesse caso a gente tem uma emenda constitucional que quer implodir aquela Constituição de 85, enfim, aquela Constituição que estava em vigor, para que nascesse uma nova ali, a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, nascesse uma nova Constituição. E aí a gente tem aqui toda uma discussão sobre, que vocês vão poder aprofundar, enfim, nos estudos de vocês, sobre soberania, sobre, enfim, de quem é esse poder, o poder é do povo, como que ele é exercido, né, a partir dessa representação com quem está eleito. E aí teve toda essa discussão sobre se ela era ou não legítima, dadas as condições em que ela foi criada, porque o Congresso continuou funcionando e parte do Congresso estava dentro desse movimento, né? Então estava sendo eleito ali para isso e para continuar com as outras atividades. A despeito disso, ela seguiu em frente, seguiu realizando várias etapas, então teve etapas iniciais ali antes dela seguir em frente de estudos, do Afonso Arinos, depois a gente teve uma série de comissões, subcomissões, de redações de diferentes projetos, até que a gente chegasse à Constituição como a gente tem agora. Teve ampla participação popular, não tanto quanto a gente talvez gostaria, acho que ampla talvez seja um exagero da minha parte, ela teve uma boa participação popular em comparação com o que a gente tinha historicamente, mas ela tinha, o regimento interno dessa Assembleia Nacional previa audiências públicas, previa emendas populares, como foram mencionadas, autoria de sugestões. De audiências públicas, eu destaco, por exemplo, a participação do Ailton Krenak, falando ali sobre os direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, numa fala ali dentro do Congresso, em que ele pinta o rosto com uma tinta preta esqueci o nome não lembro o nome da matéria-prima da tinta, mas ele pinta ali o seu rosto e diz, né, espero não estar ofendendo ninguém aqui com essa quebra de protocolo dessa casa, mas vocês precisam nos respeitar, precisam respeitar as nossas tradições, precisam nos entender enquanto cidadãs e enquanto cidadãos. A partir dessas... Isso, Gene Papo, obrigada. A partir dessas emendas populares, a gente ingressam na Constituição vários elementos relevantes, como, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, e hoje a gente poderia pedir ali uma ampliação, né, para a gente ter um texto mais inclusivo, pessoas não binárias, enfim. Então, a gente tem essa igualdade prevista, a partir dessas manifestações e dessa pressão popular, a gente tem a previsão de que o crime de racismo seja um crime inafiançável, a gente tem a previsão de mecanismos de participação popular, como plebiscito, referendo, leis de iniciativa popular. A gente teve poucas desde então, mas elas são relevantes para a gente pensar esses mecanismos de democracia direta dentro daquilo que está previsto ali na Constituição. E aí a gente tem aqui, então, um caldo ali de movimentações e de políticas que, de fato, tornaram essa Constituição mais progressista do que se esperava à época. Ninguém imaginava que ia sair o que saiu da configuração em que ela estava nascendo, né? Mesmo, e até o próprio
Luiz Carlos Prestes, ele fala em um determinado momento que ele estava se referindo à Constituição de 46, se eu não me engano, que ele falava que para assegurar os direitos dos cidadãos, ela foi, naquele momento, a Constituição de 88 ainda não tinha sido aprovada, né? Ele fala que ela foi a mais democrática, sendo, na essência, tão reacionária quanto as outras. E aí, se a gente pensa a Constituição de 88, né, a gente pensa a ordem econômica e social, o que foi que mudou? Né? A gente não teve ali uma reforma agrária, por exemplo, que era uma pauta muito grande, muito intensa, foi amplamente, assim, negociada para que ela não saísse do jeito que a população queria, enfim, que se queria ali de reforma agrária. Então, ela tem uma essência reacionária, como já foi dito aqui, mas ela tem também uma garantia de direitos fundamentais que é extremamente relevante e que hoje consegue nos dar um futuro, né, um olhar para o futuro, como o professor Alessandro trouxe, né? E com isso eu vou finalizar aqui, para não me estender no tempo, eu queria dizer algumas últimas palavras. A primeira é que a gente não vai conseguir alcançar esse futuro que a gente deseja se a gente, de um futuro popular, um futuro democrático, se a gente não pensar um ensino popular e democrático. Então, para a gente alcançar esse futuro, a gente precisa repensar o nosso ensino desde a educação básica, mas também aqui dentro da sala de aula. A gente precisa pensar o tempo inteiro, e eu fico muito feliz que desde 2018, com a aprovação, e o ingresso principalmente, né, na verdade, o ingresso da primeira turma de cotistas, PPI, enfim, que a gente consiga discutir a partir de uma democratização, não só do acesso, mas da permanência nessa instituição. Vocês, calouras e calouros, mulheres, homens, pessoas não binárias, brancos, negros, indígenas, vocês estando aqui nesse lugar, com as suas diferentes experiências, compondo esse lugar, trazendo as suas trajetórias, as suas lutas e as suas reflexões, de onde vocês vêm, vocês compõem um corpo discente aqui mais democrático. Ainda não é o meu ideal, eu queria que essa faculdade fosse ainda mais diversa, mas ela é mais democrática do que era quando eu entrei. E isso é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa repensar esse espaço de ensino para que esse ensino seja crítico e seja pensado ali a partir das premissas que a gente tem. Foi citado Paulo Freire, né? A gente tem aqui um Nobel da Pedagogia, a gente tem dentro do Brasil uma referência tão grande para pensar as nossas relações com a educação. Então, e o ensino jurídico não está a partir disso. Tanto na interação entre vocês, caloras e calouros, mesmo no ambiente virtual, quanto na interação com professoras e professores, sejam críticas e críticos, sejam transformadoras, usem esse espaço para criar coletivos, para engajar nos coletivos. O Luiz Carlos Prestes, no final, ele fala ali que uma grande arma de luta é a mobilização, é o conjunto, ele dá o exemplo, né, das Mães de Maio, enfim, de grupos de jovens. Então, componham os coletivos dessa faculdade, integrem as extensões, integrem o CA, façam essa política acontecer, porque é aí que vocês vão construir toda essa reflexão crítica, é aí que vocês vão conseguir ouvir os que estão ao lado, os que estão acompanhando vocês nessa trajetória, estejam abertos e abertas para ter uma escutativa para ouvir. Tem ali a Jamila Ribeiro fala muito, né, no livro do Lugar de Fala, que as pessoas reivindicam esse lugar de fala e as pessoas privilegiadas precisam ter um lugar de escuta também, precisam ouvir, precisam se colocar também nesse lugar de permeabilidade para todas as experiências. E a faculdade hoje tem mais abertura para isso do que tinha quando eu entrei, em 2011, e eu espero que tenha ainda mais a partir de agora, de todas as políticas e mobilizações que sejam feitas. Então, escutem. Tem alguém que não está indo na aula, pergunta o que está acontecendo, se mobilizem, porque a gente está passando por um momento difícil, um momento muito difícil, um momento social difícil, um momento de calamidade pública, e é apenas nessas interações e nesse cuidado que a gente tenha um com o outro, na preocupação que a gente tenha um com o outro, nessa solidariedade social, que a gente vai conseguir passar por essa situação
e repensar esse futuro, repensar o presente, porque o presente não está sendo fácil, o presente está bem difícil. E a gente precisa pensar sobre isso, porque a história está acontecendo agora também, e ela precisa ser, a gente precisa colocar ela de volta no rumo certo, porque ela está, enfim, a gente tem aí um bom trabalho pela frente, e eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês, assim, que estão ingressando agora. Não percam esse brilho nos olhos, acho que a gente entra com muita alegria, muito fôlego na faculdade, com muita vontade de mudança. Quando eu entrei, eu achei que fazer direito ia me abrir portas para mudar o mundo inteiro, eu achava que ia ser capaz de muita coisa. Descobri vários limites, porque o direito tem, na sua essência também, um grande interesse de manutenção do status quo, de imparcialidade, de várias questões que a gente discute nas críticas feministas, nas críticas anticoloniais, decoloniais, mas a gente tem também um instrumento que tem uma potência transformadora, que tem uma potência para nos amparar, para nos colocar em novos lugares e nos fazer garantir ações afirmativas, nos fazer lutar contra legislações tão retrógradas como foram mencionadas a Lei de Segurança Nacional, enfim, esses resquícios da ditadura. E vocês têm nas mãos uma possibilidade muito grande de fazer parte dessa história. Então, faço essa saudação às colegas e colegas que ingressam nesse ano e fico à disposição. O edital do DDD está aberto para vocês, para repensar o ensino jurídico a partir de uma pedagogia crítica antidiscriminatória. O edital do GPEA está aberto com uma pesquisa sobre as interações étnico-raciais dentro da faculdade a partir da aprovação das cotas. Então, façam parte dessas e de tantas outras entidades que vocês queiram, porque é assim que a gente constrói conhecimento dentro e fora da sala de aula. Obrigada. Bom, Cecília, obrigado pelas falas, pela presença, assim como o professor Otaviani também. E por último, a gente também queria deixar o Thiago Zambellan tem uma fala também. Não, eu só queria Bem? deixar. Queria deixar um breve agradecimento aqui a todas e todos que compareceram e também a todos que aceitaram o convite, né? O professor Marcelo, o professor Alessandro, a professora Cecília. Foram falas que realmente me surpreenderam, assim. Eu tô em êxtase, assim. Foram falas incríveis e no fundo eu até esperava ali uma fala como uma aula do professor Alisson, né? Uma fala extremamente crítica, densa e até um pouco pessimista, mas crer nessas mudanças paulatinas, mas contínuas, é muito importante para que a gente possa repensar o nosso futuro e olhar o passado também. Eu gostaria de agradecer muito e gostaria de agradecer uma coisa, né, que foi a doação do acervo do professor Marcelo e do professor Alessandro. Aliás, aqui atrás de mim estão 5 caixas gigantescas de doação do professor Octaviani, e são documentos diversos, eu acho que tem 15 fitas cassete, tem muita coisa, dá para fazer vários podcasts aí, talvez, mas gostaria de trazer esse agradecimento mesmo, e agradecer também ao Jango e a Jaqueline. O Jango está aí no 5º ano já, vai formar daqui a pouco, e a Jaqueline, que é caloura sênior, né, entrou na turma 93, e gostaria de trazer esse agradecimento porque eles estão me ajudando muito nesse projeto do Setorial de Cultura, de todas essas questões, que são muito importantes, e muito obrigado mesmo. É isso. Jaqueline e Jango, se quiserem fazer uma fala final de agradecimento, eu peço aí. Então, queria dizer para vocês, bom, como o Zambellan falou, estou no meu 5º ano, e eu sentia também muita falta desse lance do resgate, quando se tratava da história do São Francisco. Sabemos que tem um lado ruim, o lado péssimo, tem também os lados bons, como deu para anotar aí com a doação do acervo do professor Marcelo. E dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse setorial, em conseguir trazer toda essa história de volta para a faculdade, que a gente vai fazer o possível e o impossível também para conseguir
fazer com que os nossos calouros que estão para vir, o que a gente tem que se preocupar, a gente já está dentro da São Francisco, a gente já sabe mais ou menos como que tudo acontece, como são as coisas, né? A gente tem que se preocupar com quem está entrando, né? Como a própria Cecília disse, apenas em 2018 que a gente teve a aprovação e o ingresso das pessoas PPI dentro da universidade. São pessoas que provavelmente a grande probabilidade de nunca ter passado nem na porta da São Francisco. Então, a gente precisa mostrar para essas pessoas o lado da São Francisco que a gente conhece e o lado que a história está mostrando para a gente agora com o nosso trabalho no Setorial de Cultura. Eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a presença da Cecília, do professor Marcelo, professora Taviane também. E é isso, gente. Estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade hoje de estar mediando essa reunião, né, com essa fita de uma pessoa tão histórica que é o Luiz Carlos Prestes. É isso. Muito obrigado. Eu também só tenho a agradecer. Acredito que em todo o trabalho que a gente teve por trás, né, até chegar aqui na exibição da fita, a gente acreditava muito, mas não imaginava que ia ser tão incrível a fala de cada um e a presença de cada um. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo. E, enfim, é uma experiência incrível estar no 11, estar no Setorial de Cultura, poder compartilhar isso. E a gente pretende continuar, a gente tem mais fitas de doação e mais cinedebates para realizar. Enfim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado, até mais, e foi um prazer imenso, de verdade. Bom, o prazer foi meu, foi muito legal. Agora vamos ver as fitas do Ottaviani aí, que deve ser coisa boa. Muito bem, queridos. Muito obrigado, viu? Por tudo aí. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Tchau. Foi incrível. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.